Fabiane? Opa, o lugar ficou mudado. Não. Pessoal, Fabiane, dá uma... Só mude o microfone, por favor. Beleza, obrigado. Continuando. Não, tranquilo. Vamos lá, segue o jogo. Então, assim... Então, a ideia é ela ter autonomia. Só que o que aconteceu? Como o Brasil é Brasil, eles vincularam o Ministério da Justiça. E aí, cadê a autonomia, cara? Praticamente acabou. E assim, a NPD ela está tentando, até hoje a gente está em 2025, ela está tentando se estruturar ainda hoje, abriu concurso ultimamente para a NPD, para alguns cargos e tal. O salário não é alto para ser um cargo em Brasília, então isso é um pouco complicado também. Então, assim, para você, por exemplo, Brasília, é complicado você morar em Brasília ganhando R$ 3.000. É muito complicado você trabalhar ganhando esse valor, porque o custo de vida é muito alto, cara. Então, assim, ainda estão começando a tentar. Mas quer dizer, isso significa que a NPD ela não está atuando? Não, ela está atuando super bem pelo potencial de pessoal que tem, de mão de obra que eles têm no momento. Tá? Então, vamos continuar aqui. Tá? Então, para entender melhor, agora vamos chegar a uma página um pouco mais legal. Alguns conceitos, beleza? Primeiro, a gente precisa de alguns conceitos específicos. Primeiro, banco de dados e dados. O que são dados? Uma palavra, ela tem vários significados, né? Se pegar dados em jogo, ele é um quadradinho com vários números correlados um número. Se pegar dados em um artigo científico, a gente está falando de dados bibliográficos, aí são informações referentes a autores. Se pegar dados na matemática, eles podem ser números. Se pegar dados, que é o conceito que nós vamos utilizar na segurança da informação, menor fração. Isso, exatamente. Então, em cada lugar, o dado vai ter um sentido diferente. Para nós, para a LGPD, a gente precisa entender o seguinte, que dados, tá, segundo segurança da informação, esses são valores atribuídos a algo quando analisado de maneira isolada. Letras, números, símbolos, etc. Se pegar a letra A sozinha, ela é só letra A, ela significa alguma coisa? Não. Se pegar o número 1 sozinho, é só o número 1. Significa alguma coisa? Não. Agora, se eu juntar ele com mais letras, se eu juntar ele com mais números, pessoal, vocês estão ouvindo gritaria atrás? Só me responde. Senão fecha a janela. Só me dá o oi se estão ouvindo ou não. Baixo? Tá, deixa eu fechar a janela aqui, só um minutinho. É que eu moro em condomínio, que é complicado. Tem uns anjinhos que são bem complicadinhos. Criança tem que brincar. Fazer o quê? Vamos continuar? Então, se eu pegar esses dados isolados e juntar ele com outros, em determinado contexto, ele significa alguma coisa. Pá, significa alguma coisa. Então, se eu pegar, por exemplo, a letra A, a B, a E, a I, a N e a O, separadas sem contexto nenhum, são só letras. Se juntar todas, é meu nome. É um nome. Tá vendo como é diferente? Então, assim, se eu pegar os números sozinhos, são só números. Dependendo do contexto, ele pode ser um CPF, pode ser endereço, pode ser número de telefone. Então, dados são informações isoladas, tá? Sem um determinado contexto, que não tem significado nenhum. Tá? Agora, o que são. Agora, se a gente pegar informações, que daí na LGPD, a informações nós vamos usar o nome de dado pessoal ou dado pessoal sensível, tá? Então, toda vez que a LGPD fala de dado pessoal, está falando de informações pessoais. Que informações são dados juntos dentro de determinado contexto. Então, meu nome
é uma informação, tá? Informação pessoal. Segundo o LGPD, um dado pessoal. Todo mundo entendeu? Agora, o que é banco de dados? Porque o LGPD fala em banco de dados. Tá? Banco de dados é uma coleção organizada de informações guardadas no dispositivo. Como assim? Como assim? Como assim? O que você sabe, por exemplo, de banco de dados? Agenda do telefone, seu celular, um banco de dados. Lista de processos que você mexe no Excel, é um banco de dados. Os meus amigos no Instagram lá ou no WhatsApp, banco de dados. Ok? Então, como eu disse, informações é um conjunto organizado de dados utilizado em determinado contexto. E aqui vem um exemplo, ó, como eu acabei de falar. Se olharmos o número 0, 1, 2, 3, 4, 5 de maneira isolada, isso são números. Agora, se a gente traz para um contexto juntos, o que acontece? CPF, número da casa, CEP, telefone, nome de rua, tá bom, tá bom. E como, aí, como que a LGPD ela trata isso? Pessoal, faz favor para mim, ver se todo mundo conseguiu preencher a lista de presença. Se não conseguiu, entre em contato com a Fabiane fazendo o favor, tá bom? Quem não conseguir preencher a lista de presença, entre em contato com ela, tá? Ela mandou um novo link lá de lista de presença, beleza? Tá bom. Então tá. Então tá bom. Todo mundo entendeu, né? Ótimo, 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 ótimo. Ótimo. Beleza. Tá. Então, assim, responda aqui no chat rapidinho. Bem rapidinho. Esse símbolo aqui. Não sei se vai dar pra ver. Símbolo aqui. Símbolo lindo desse aqui. Esse símbolo é uma informação ou é um dado? E aí, me responde no chat. Informação ou dado? Vou fazer de novo aqui. Esse símbolo aqui. Dado? Dado? Voltou. Ah, voltou. Informação? Informação? Um belo dado, não é? Exatamente, um belo dado. Mas não é um dado, não, pessoal. É uma informação. Por que é uma informação? Porque se você olhar aqui, o que você vai ver? Você vai identificar que é um time de futebol. Então você vê que dentro de um contexto, você sabe o que é. Entendeu? Agora, se eu coloco só essa estrela aqui, só ela, ou só um dos números, ou só a cor, você vai saber de que se trata? Não. Aí sim não dá. Você vê que o conjunto de dados aqui transformaram em informação. Ok? Então, toda vez que você vê um símbolo, esse exemplo de um símbolo, ou uma lei, ou um número, de maneira isolada, sem nenhum contexto, eu vou estar falando de dado. E aí, se você vê dentro de um contexto, em conjunto, eu vou estar falando de uma informação. Mas, se você passa na frente da minha casa e você vê que minha casa tem um número 10 na frente dela, esse 10
É um dado ou é uma informação? Me responde aí no chat. É dado ou informação? Dado. Presta atenção. Passando na frente da minha casa. Viu o número 10 na parede. É um dado ou uma informação? Informação. Informação, pessoal. Passou na frente da minha casa. O número 10 é o número da casa. Olha o contexto. Você viu o número da casa ali. Então é uma informação. Tá vendo? Tá? Mais uma. Vamos lá, mais uma. Passei na rua, tá? Vi um outdoor, ok? O outdoor, ele tava simplesmente, tinha um círculo, independentemente de ter o nome da rua ou não, Brito, tá? Independente de ter o nome da rua ou não. O fato de ter um número, você passando na rua, independentemente do nome da rua que seja, em uma casa, é o número da casa. Não, para ser dado não tem que estar ligado a nada. É só um número específico. Para ser informação, tem que estar ligada com texto ou alguém. Beleza, Fernando? Vamos lá. Último teste. Vamos lá. Passei na frente do outdoor. Sim, tem, mas não são números. Você não concorda comigo, Brito, que são números de casa? Tem números repetidos, ok. Mas você não concorda comigo que são números de casa? Pelo simples fato de serem números de casa, eles passam a ser uma informação. Independentemente de serem iguais. Tem várias pessoas chamadas Adriana. Só que o nome Adriano é uma informação. Entendeu? Vamos lá, último exemplo. Se tiver com dúvida, pode mandar aqui, pessoal. Tá? Dúvida, pode mandar aqui. Último exemplo. Tô na rua. Passei por um outdoor. No outdoor tem só um círculo, não tem mais nada. Só o círculo. Esse círculo é uma informação ou é um dado? É o símbolo, tá? E manda aí. Dado. 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 Isso aí, pessoal. É um dado. Porque é só um círculo, é só um símbolo. Ele não tem contexto nenhum. Como é que eu vou saber do que se trata? Agora, se tem um círculo, dentro do círculo tem um número de telefone, por exemplo, aquele prefixo, passei uma informação. Ah, mas não tem relevância para o número de telefone. Tudo bem, mas passei uma informação. Beleza, pessoal? Vamos lá? Então, como é que a lei ela prevê isso? Só um pouquinho, pessoal. Esse ventilador tá complicado. Agora ele tá quente, agora tá frio, mas vamos lá. O artigo 5º, e aí, quem tiver quem tiver acessando pelo computador, dá uma entrada aí no LGPD, procura LGPD, beleza? Dá uma acessada aí. E quiser acompanhar comigo pelo artigo 5º, sem problema, quiser dar uma lida lá, tal. Não quero, vou ler depois da aula. Ana Cristina, fecha o microfone, fazendo um favor. Obrigado. Quem quiser dar uma olhada depois, quiser dar uma olhada agora, por curiosidade, tá? Pode dar uma olhada lá, beleza? Então, o artigo 5º ele prevê alguns conceitos básicos, tá? Ele vai prever dado pessoal sensível, vai prever todas as questões, tá bom? Então, a gente utiliza o conceito de informações de dados para... Então, tem que prestar muita atenção nesse artigo, ele é um dos principais, tá? Para você entender a lei ela tem sempre um artigo que ela determina o que é determinada coisa. Para lá no meio você conseguir entender o que está falando, tá? A LGPD é o artigo 5º. Então, tarefa de casa, lê o artigo 5º, tá? Ok? Acho que não vai levar muito tempo. 10 minutinhos. Assim. O que é dado pessoal? Ok. São informações sobre uma pessoa, podem identificá-la ou ajudar nisso. Significa que qualquer informação
por si só ou quando combinado com outras informações pode mostrar quem é uma pessoa. Então, se eu fosse falar o Adriano por si só, você sabe que é uma pessoa. Ok? Ok, é um dado pessoal. Identificou que Adriano é? Não. Não identificou que Adriano se trata. Mas é uma informação. É o dado pessoal. Auxilia na identificação? Auxilia, porque eu sei que o primeiro nome dele é Adriano. Então aí eu vou usar outros instrumentos, sobrenome, por aí vai, para tentar identificar onde trabalha, quem são os pais, então assim. Mas assim, o simples nome Adriano já passa a ser um dado pessoal. Beleza? Então ele auxilia, identifica ou auxilia identificar. Só o nome que é? Não, olha lá os exemplos. Nome, endereço, e-mail, dados de localização e os cookies também, endereço de IP, testemunho de conexão ao cookies aqui, ó. Entre outros. Alguém não sabe o que é cookie? Se não souber, vou mandar, não é biscoitinho não, tá? Os cookies são informações geradas geralmente por sites de compra, geralmente, mas outros sites também utilizam, tá? Por que eu falo geralmente, tá? Porque existem dois tipos de cookies, tá? Os permanentes, os necessários e os adicionais, tá? Esses adicionais serão cookies, por exemplo, que coletam informações a mais do que aqui. Os cookies, geralmente, têm relação com as páginas que foram procuradas, o que foi procurado na página, o que foi... São informações coletadas durante o acesso, tá bom? Esses também são dados pessoais. Ah, então quer dizer que o meu endereço é dado pessoal? O endereço do meu trabalho é dado pessoal? Olha só. Dado pessoal sensível aqui, um alerta. E essa é uma fonte de muito problema. De muito possível problema, tá bom? Então, dado pessoal sensível são aquelas informações que podem gerar risco. São informações como, por exemplo, origem racial, crença, filosofia, opinião política, religião, associação sindicato, associação sindicato também, associação sindicato, grupo religioso, detalhes genéticos, característica biométrica, biometria. E aí, por isso que quando você vai naquela famosa academia lá, não vai de famosas, porque hoje em dia várias tem, você vai lá e coloca o seu dedão lá. E ninguém pediu autorização nenhuma para você. Só falou, não, porque tem que colocar porque é segurança, se você não colocar, você não entra. Isso é permitido? Sem pedir autorização sua é permitido? Só pra falar que é questão de segurança? É permitido? O que vocês acham? Manda sim ou não rapidinho pra mim no chat. Se a academia pode? Não. Não. Não deveria. Ô, Fernando, exatamente. Se você consentir, é permitido. Se você for lá, e mais pra frente eu vou ensinar pra vocês que o consentimento tem que ser expresso, tem que ter previsto, ó, você permite que colete seus dados biométricos para utilizar determinado fim. Tem que escrito isso lá. Não é no meio do contrato, é uma cláusula específica. Ou faz um termo para você pegar e assinar. Ou para você concordar. Mas tem que ser expresso. As academias fazem isso? Não. É uma questão de segurança. E aí eu te falo, a biometria é utilizada em várias coisas. E aí se pega, de repente, vaza esses dados biométricos lá, qualquer pessoa que teve acesso aos dados vai ter acesso aos dados biométricos também. E aí que consegue? A pessoa consegue acessar seu banco. Ah, mas como, Adriano? Ele não tá com o meu dedo. A biometria, ela é uma imagem. Se tiver curiosidade de pesquisar o que é biometria, pesquisa pra você ver. São triângulos, círculos, não sei o que, não sei o que lá. Ela é uma imagem gerada através do seu digital. Então, se o cara tiver acesso a essa informação, ele consegue. Olha o perigo disso. Tá? Então, dado processo civil também é o dado biométrico. Por isso precisa de conhecimento. Reconhecimento facial. Íris, que eu tava falando no intervalo, o pessoal fica vendendo íris para ganhar criptomoeda. Vai, vende íris para ganhar criptomoeda.
Vai lá, vende. Não, as pessoas elas não pensam nessas questões. Você vender sua íris, que é um método que pode ser utilizado para sua segurança, por 400, 500 reais, por 200 reais, vale a pena? Eu acho que não vale. Tá? Então, esses dados eles são sensíveis, têm uma proteção maior. Por isso que na entrevista de emprego, o cara não pode virar para você e falar assim, qual que é a sua religião. E também o princípio de necessidade, que eu vou entrar em outras aulas, tá? Por isso que ele não pode chegar para você e perguntar para em que partido vocês preferem votar. Porque isso é um dado sensível. E a não ser que isso tenha extrema relação com a atividade que ele foi exercer, não pode se perguntar. Ah, o dado sensível ele pode ser utilizado? Pode, desde que para o fim específico e necessário. Não. Beleza, pessoal? Então tá. O tratamento de dados sensíveis requer consentimento explícito, que eu acabei de falar. Explícito, seguinte explícito, com o conhecimento necessário, para você saber o que vai ser utilizado, como vai ser utilizado, você tem que estar tudo previsto. Pergunta, pessoal. O time que eu torço, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tá? Na cidade que nós estamos. Ele é um dado sensível ou não? Manda para mim aí no chat. Sim, não. Sim, não. É isso aí, pessoal. Não é um dado sensível. Porque aqui, o time que eu torço não faz muita diferença. Não vai vir na minha fita. Agora, isso, boa, Fernando. O Fernando tá ótimo hoje. Dependendo do contexto. Torcida organizada. Exatamente, muito bom. Então, em manto geral, não. Dependendo do contexto, sim. Se eu for, por exemplo, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, onde lá tem a rixa Grenal, por exemplo, e eu for, por exemplo, trabalhar numa empresa que tenha, como é que fala? Acordos com o internacional, por exemplo, se eles souberem meu time, e eu não tenho professor de qualquer maneira, isso pode me prejudicar, então pode vir a ser um dado sensível, olha aí um motivo. Se eu participo de uma torcida organizada e de repente eu corro o risco de não ser contratado por qualquer motivo da torcida em si, pode vir a se tornar um dado sensível. Tá vendo que isso depende de um contexto? Tá? Boa, o pessoal tá atento, o pessoal tá atento, legal. E dado anonimizado? Dado anonimizado é todo dado pessoal coletado, tá? Que desconectou de uma pessoa específica que torna impossível associar a pessoa. Então, um exemplo é aquelas pesquisas políticas. Por exemplo, quem vai ganhar primeiro turno, segundo turno, as pessoas que votaram e tal. Outro exemplo é dados do censo, IBGE e tudo mais. Você sabe quantas pessoas têm carro, quantas pessoas têm renda familiar de tal jeito, de outra maneira, mas você não sabe quem são as pessoas. E mesmo que você tenha essas informações em mão, você não vai conseguir identificar essas pessoas. E são os dados anonimizados. Então, a gente passa por um mecanismo que seja impossível, ou praticamente impossível, de identificar quem são essas pessoas. Ok? Beleza. Dados pseudo-anonimizados, tá? Acho que vou ler aqui. Não, pessoal, anonimização. Tá. Dados pseudo-anonimizados, eles são de anonimização, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, pseudo-anonimizados é parecido com a anonimização, porém, existe algum elemento que aquela pessoa que é detentora que está detendo os dados no momento, que existe um elemento que ela consegue identificar a pessoa. No anonimizado, não é possível identificar. No pseudonimizado, junto com outro elemento, esse elemento que seria interno, que só aquela pessoa que é detentora dos dados tem, que está cuidando dos dados, ela consegue identificar a pessoa. Quer ver um exemplo? Um exemplo aqui, ó. Publicação no diário, apenas a matrícula. Só com a matrícula, você consegue identificar quem é a pessoa? O número da matrícula do município? Não, né? Só com a matrícula não dá. Né? Então, aí é uma pseudonimização. Depende. A pessoa vai ter que dar uma barganhada boa ali, vai ter que dar uma procurada boa no diário ali para ver se consegue identificar
Não, no sistema acima, eu digo população pública em geral. Público em geral, não. Tá? Dá pelo diário? Dá pelo diário, mas o cara vai ter uma procurada boa. Ou seja, ele tem que procurar outro elemento para poder identificar a pessoa. Só pelo matrícula em si, não dá. Tem que procurar outro elemento para identificar quem é a pessoa. Então, um exemplo de pseudo-anonimização. Aí fica uma pergunta para vocês. Se a anonimização você não consegue identificar a pessoa, e a pseudo-anonimização você precisa de um outro elemento para você conseguir identificar a pessoa, eu pergunto para vocês. Aquelas publicações de mulheres que sofrem violência doméstica, que saem no diário, se não me engano, da MASF, se eu não estiver enganado, tá? E aparece com o nome e muitas vezes o CPF tarjado, ou seja, aqueles xizinhos lá para não conseguir identificar. Isso é uma pseudo-anonimização ou uma anonimização? Me responde aqui no chat. Pseudo-anonimização ou anonimização? Pseudo? Pseudo? Bora, pessoal. Pseudonimização ou anonimização? Sem medo, pessoal. Sem medo, sem medo, sem medo. Pseudo, ok. É isso aí, pessoal. Pseudonimização. Porque ela, por si só, não tem como identificar a pessoa. Porém, se você juntar outro elemento, você consegue identificar. Pessoal, muito legal. Estou muito bem. E o que é tratamento de dados? Tratamento de dados, basicamente, é tudo que envolve os dados. O uso, a coleta, o compartilhamento, a guarda, guardar os dados, arquivar o arquivo, a eliminação. Alguém aqui do chat, alguém aqui perdão, da aula, manda no chat aí para mim. Não faz tratamento de dados? Alguém acha que não faz tratamento de dados? Pode mandar no chat para mim. Não, não faço. Ninguém? Todo mundo faz tratamento de dados? Todo mundo faz tratamento de dados, beleza, pessoal. É isso. Adriano, mas como assim? Se você trabalha na folha de pagamento, você tem acesso a nome e a salário, certo? Certo. Então você está fazendo uso, a utilização. Quando você manda o ofício pedindo informações para uma outra secretaria, por exemplo, é o compartilhamento, meu amigo. Você está pedindo para ser compartilhado com vocês informações. É dentro da prefeitura? É, mas você está pedindo para você ser compartilhado com vocês informações. Quando você pega e faz aquele cadastro da pessoa, altera o cadastro da pessoa no sistema, também é tratamento de dados. Quando você chega, por exemplo, e vai fazer, como é que fala? Vai pegar e vai fazer negociação de IPTU, é tratamento de dados também. Você também está acessando. Quando você pessoal da guarda, quando vai fazer uma abordagem, que às vezes consulta o sistema lá para saber quem que é a pessoa, também é tratamento de dados. Então, tudo que envolve isso, consulta, coleta, uso, compartilhamento, é tratamento de dados. Então, nós fazemos tratamento de dados, nós trabalhamos com tratamento de dados todo santo dia. Existe alguma profissão que não faz tratamento de dados? Olha, eu desconheço. Eu sinceramente desconheço. Tá bom? Aqui chegamos ao fim de 22. Pessoal, vamos lá. Vamos recapitular com vocês agora, como eu disse antes. Rapidinho, já libera todo mundo, já, tal, com informações que não tem. Então, tá bom. Então, o que é a LGPD? A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Ela foi influenciada pela GDPR, foi criada em 2018. Dentro dela tinha uma autarquia que precisava ser criada para regulamentar ela, para cuidar dela, que é a NPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e ela protege a LGPD e fiscaliza o que a LGPD determina, que nem o STF faz ou deveria fazer com a Constituição. Então vamos lembrar, se o STF tem um careca que protege a Constituição,
A ANPD não tem careca e protege a LGPD. Ficou bom? Então, a STF tem um careca que protege a Constituição, ou deveria proteger, tá? Só para lembrar, tá? E a LGPD não tem um careca que protege a NPD, aí protege a LGPD, tá? Aí protege mesmo. Beleza, pessoal? Tá, que mais? Aí nós vemos que a proteção de dados não é um tema novo, que é um tema que já existe há muito tempo, tá? E que vem desde de 1890 e diversos países já se falava de proteção de dados. O que a gente aprendeu também hoje é que a proteção de dados ela envolve a privacidade de dados e a segurança de dados, que sistemas são conexos, uns de maneira preventiva, outros durante o momento e outros posteriormente ao momento. A gente aprendeu também que segurança de dados é feita em cada secretaria, durante a prefeitura inteira, no âmbito do município de Campo Grande, tá? A gente aprendeu também que a LGPD ela só foi criada porque tiveram várias pessoas de maneira internacionalmente, de maneira dentro do país também, de maneira nacional, que brigaram para isso. E de acordo com todo o ecossistema que fez com que ela acabasse surgindo. A gente aprendeu também que diversas leis de proteção de dados existiam. E o legislador resolveu pegar todas as leis e colocar dentro de uma só, ao invés de criar várias diferentes. Beleza? A gente aprende também alguns que existem leis que também tratam sobre proteção de dados, como o Marco Civil da Internet, Código Civil em alguns pontos, o Código de Defesa do Consumidor. E aí a gente aprendeu que a Constituição ela prevê o direito à privacidade, tá? A gente aprendeu também algumas expressões mais específicas, tá? Que a LGPD determina, por exemplo, que são dados, que são informações, que são valores atribuídos de maneira isolada, sem contexto, que são informações, que são conjuntos de dados dentro de determinado contexto, que é banco de dados, que são diversas informações bem organizadas. Um exemplo é a lista telefônica, a agenda telefônica, tá? E a gente aprendeu também o que a LGPD fala sobre esses conceitos, e eu dei como aulinha para vocês o artigo 5º. Aprendemos o que é dado pessoal e o dado pessoal sensível, e aprendemos a importância do dado pessoal sensível. E aprendemos também a diferença entre o dado anonimizado e o dado pseudonimizado. E aprendemos que o anonimizado, ele desvincula quase totalmente a pessoa para com a informação, e o dado pseudonimizado, ele, junto com outro elemento, torna possível identificar a pessoa. E aprendemos, por fim, para terminar a aula de hoje, aprendemos, por fim, o que é tratamento de dados. E aprendemos que todas as informações relacionadas a dados, desde uso, compartilhamento, coleta, eliminação, todas as informações, elas são tratamento de dados. Beleza, pessoal? Perguntas podem mandar para mim aqui, tá? A NPD, Fernando, a NPD incorporou o Ministério da Justiça. Isso. Então, Fernando, exatamente, essa foi minha crítica. Porque, assim, a ideia da ANPD era autonomia. Por quê? Porque a NPD ela deveria fiscalizar todos os órgãos públicos, deveria fiscalizar todas as empresas, todos os ministérios, todo mundo. Então, por isso que ela precisava de autonomia. Porque imagina, agora eu te falo, como que a NPD vai fiscalizar o Ministério da Justiça? É complicado, né? Então, essa é a minha crítica. Acaba em diferença. Isso é triste. Porque, assim, na época, quando isso aconteceu, a gente ficou bem chateado, né? Exatamente. Perde autonomia. Ah, mas é uma autarquia e tal. Beleza, mas vinculou, pô, pra quê? Pra quê? Ah, mas foi governado. Eu vou falar a real, a realidade. Até o momento, nenhum governo, atenção, nenhum governo deu o devido cuidado para a NPD ou reconheceu a devida importância da NPD. Como está a implementação da LGPD na prefeitura? Olha, Ricardo, eu fiquei na comissão até ano passado. Tinha uns projetos lá interessantes e tal.
que deveriam ir para frente esse ano, porém até o momento eu não vi nada. Que assim, é complicado, eu não posso ficar falando o que é e tal, e toda essa questão. Mas assim, temos projetos que deveriam ter ido para frente e até o momento não foram. Então, assim, tá bem atrasado. É triste eu falar isso, triste, mas tá bem atrasado. Vou pegar um exemplo. Você quer como exemplo? Dá uma olhada no. Tem umas prefeituras que dá para dar uma olhada. Caso alguém tiver interesse, exatamente, inclusive como sistema. Então, caso alguém tiver interesse, olha a prefeitura de, se não me engano, de Manaus, Rio Prêmio, inclusive, prefeitura de Manaus. Dá uma olhada lá. Muito bom o material deles. O estado do Mato Grosso do Sul. Eles estão indo para segunda. Já foram lá? Ah, legal. Sim, é outro nível. Fazendo parêntese, o, quem fez a proteção de dados do município de Manaus foi um cara chamado, foi um escritório, na verdade, chamado Pironte. Um cara chamado, Ricardo, se não me engano o nome dele é Ricardo Pironte. Esse cara é um cara muito bom, cara, assim. Eu gosto muito do trabalho dele. É um cara, apesar de não concordar com alguns pontos, mas eu gosto muito do trabalho dele. É um cara sensacional para LGPD, iniciativa pública. Um dos players, assim, posso falar players, né? Um dos players de LGPD. O cara é sensacional. O cara é sensacional. Mas quiser um exemplo aqui, ó. Olha o estado de Mato Grosso do Sul. Sim, não, lá é outro nível, cara. E assim, é outro nível. Outro. Tem. Agora eu não lembro se de Porto Alegre tá atualizado. Eu acho que tá também. Então, de alguns municípios já tá. Qual que é o porém? No momento, o município de Campo Grande não tem um decreto regulamentador de LGPD. Não tem um guia de boas práticas que determina esse guia. O que é esse guia? Esse guia ele auxilia, no caso de como fazer isso, facilita a implantação. Ele auxilia como fazer, por exemplo, inventário de dados, que é um documento importante. Ele auxilia, por exemplo, como fazer algumas questões de segurança, de diversas coisas. É um documento essencial. Não tem ainda. Também não temos inventário de dados. Não. Deveríamos ter? Sim, não temos. Também não temos, e essa é uma questão que eu fico, pelo menos até onde eu sei, não temos. E caso tenha, peço por favor, para assim, pessoal que está aqui no chat, caso tenha, por favor, para mandar para mim para o documento, se for possível mandar o documento, para eu ter esse conhecimento mesmo, porque assim, até onde eu sei, não tem. Eu, se não me engano, eu acho que não tem regulamentação de proteção de dados em relação às imagens de segurança. Eu acho que não tem normativa, pelo menos, que fale como vai ser feito. Porque, querendo ou não, as câmeras de segurança elas capturam a feição rosa das pessoas e isso o pessoal também. Também eu não sei, e aí se tiver, por favor, para me mandar, eu tenho interesse mesmo de saber se o município de Campo Grande ele tem, na questão dessa internet livre em alguns lugares, se ele tem algum política de privacidade em relação aos cadastros da internet livre, Wi-Fi livre, eu não sei se tem. Mas isso é por desconhecimento meu, tá? Às vezes até tem, é por desconhecimento meu mesmo, tá? E aí é complicado, assim, porque eu vejo muitos municípios que eles têm são cidades inteligentes, fazem uso de IA, e eu vejo que tem a própria e tal. E eu vejo que, inclusive, muitos municípios, eu pego muito de cidade inteligente, tá? Que tem iniciativas maravilhosas. Só que não tem uma regulamentação em relação à LGPD, ou em relação a qualquer outra coisa. E isso é complicado, cara. Se uma hora vai pegar. Interesse segurança, é difícil. Tá? E em relação à IA, tem coisas que fazem, tá? Acho que, se não, engano, se eu não estiver enganado, São Paulo faz. São Paulo é regulamentada, né? E eu falo, IA, vamos lá, inteligência artificial, ela precisa. Só batendo papo, pessoal. Quem quiser pode ir, eu vou fechar daqui a pouquinho, só batendo papo mesmo. A IA, ela utiliza dados, tá? Ela precisa de um banco de dados, uma base, tá? De dados para ela poder atuar, para poder fazer. E aí eu te falo, como a IA, quando ela vai atuar, ela vai usar os dados que ela tem. Ok? Ok. Até tudo ok.
Tá? Se não está regulamentado e essa IA utilizar esses dados não sendo regulamentado, infração. Sabe qual que é o problema disso? O problema é que o Marco Civil, Marco das IAs, estão chamando de Marco Civil das IAs, não sei se vocês não vão ficar. O problema é a lei de regulamentação das IAs, ela vai trazer sanções. Então, ou seja, além de sanção do NPD, se não tiver regulamentado, sanção. Ah, Adriano, o NPD é só um problema? Não, o Ministério Público também pode bater. Procon pode bater. Então, mais que o município, mais população é NPD e o Ministério Público. E aí, pessoal, mais perguntas? Se não tiver, nós encerramos aqui. Legal, Daniel, que vocês foram pra lá. Lá é outra estrutura, né, cara? Manaus é. Sim. É que o pessoal vem muito de internet, né? Boa noite, Vitor. Perfeito. Bom, pessoal,